Eu estou numa série de mensagens que hoje é a quinta mensagem, e eu termino aqui falando sobre autoridade, e só como tenho feito nas demais, sempre fazendo um pequeno resumo de tudo aquilo que já falei, primeiro para ressaltar e relembrar as pessoas, mas também para colocar você num norte de que o estilo de vida que agrada a Deus é aquele que coloca a Deus como maior autoridade na nossa vida. A primeira mensagem eu falei sobre as duas fases da vida de Jacó, onde eu mostrei que a autoridade da vida de Jacó estava em suas mãos, e quando Jacó era autoridade sobre si, ele queria coisas valiosas por preços de pratos de comida. Quando a autoridade de sua vida estava nas mãos de sua mãe, ele foi capaz de ceder o apelo dela e entrar com a falsidade ideológica para iludir e ludibriar seu pai. E por causa disso ele sofreu as consequências de tudo isso. Mas a segunda fase de Jacó, ele coloca Deus como autoridade de sua vida e começa a descobrir que ao lado de Deus coisas valiosas vão lhe custar muito suor e muito trabalho. Ele trabalha 14 anos para se casar com uma mulher e tantas outras coisas ele faz. Na segunda mensagem eu falei, se queremos entender o que é autoridade, precisamos descobrir a quem queremos agradar. 3 estilos de vida, aquelas pessoas que vivem para agradar a si mesmo, onde a opinião de ninguém lhe interessa nem lhe importa, e essa pessoa vive para si como centro das atenções, como se tudo girava em torno ou girasse em torno de si mesmo. E se você tem a sensação de que o mundo gira ao seu redor, isso significa apenas que está na hora de você procurar um médico, porque pode ser labirintite, ok? Quando nós olhamos para esse momento, nós precisamos entender que estilo de vida eu quero viver. Eu aqui não estou nem defendendo qual é o certo. Eu vivo para agradar a mim mesmo. Então a opinião de Deus, da Bíblia, do pastor, dos crentes, dos vizinhos, de ninguém interessa. Eu sou o centro das atenções, é o humanismo ateísta reinando na minha vida. Segundo estilo de vida é aquele que eu quero agradar o próximo, e para agradar o outro eu jogo até a minha própria identidade fora. Ok? Eu sou politicamente correto. Eu resolvi viver como um camaleão. Eu tomo a forma do ambiente, certo? E tem gente que quer viver dessa forma, e também eu quero agradar os outros. Eu posto, eu falo, está tudo sempre bom, porque eu não quero desagradar ninguém. Ou eu vou viver um estilo de vida onde eu quero agradar a Deus, como disse o apóstolo Pedro, mas para mim importa agradar aos homens ou a Deus? É o que ele estava dizendo. Na quarta mensagem, na terceira mensagem, nós vimos como alcançar a santidade. E descobrimos que a santidade é um processo. Ninguém fica santo. Santo é só quando você passar dessa vida para outra, num corpo, ou num novo corpo, numa pedra que você vai receber com um novo nome. Ok? Comer da árvore da vida, ser coluna do templo do Senhor, receber vestes brancas e tantas outras propostas do Apocalipse apenas para um grupo de pessoas, para os vencedores. Nós descobrimos que para alcançar a santidade eu preciso saber quais são as minhas fraquezas e segundo, quais são os ambientes onde as minhas fraquezas são acentuadas, porque é trabalhando na minha fraqueza e no ambiente que é capaz de me persuadir com as pessoas que são capazes de me persuadir que eu vou cometer o pecado que vai me afastar de Deus. Por que eu preciso ser santo? Por um princípio básico, porque eu vou morar com Deus e Deus é santo, e qualquer um que vai se relacionar com o santo tem que ser santo, e para estar santo tem que entender que é um processo de santidade. Na quarta mensagem eu falei sobre autoridade total e mostrei a entrega do apóstolo Paulo descrevendo 2 fases de sua vida, e ele diz então, quando eu era menino, falava, pensava e agia como menino, mas a fase de menino passou e eu amadureci. É isso que ele diz. Paulo é alguém que é capaz de entregar a autoridade da sua vida, a ponto de correr perigo em muitas vezes, colocando sua vida em risco, fazendo coisas que outras pessoas não fariam, se não tivesse governado ou com a autoridade de Deus sobre
a sua vida, o comando de Deus sobre a sua vida. Depois de tudo isso, de tantas dores e de tantos problemas, Paulo chama isso de bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Hoje, na quinta mensagem, eu quero falar com vocês sobre histórias diferentes ao lado de um mesmo Deus. Precisamos desmistificar essa questão de que existe um padrão para aqueles que vão viver com Deus. O relacionamento com Deus é individual, é personalizado, e cada um vai ter com Deus suas próprias experiências, alguns com um dilúvio, outros com um gigante, outros com uma fornalha, outros com leões. E essas experiências, elas vão se diversificando, porque é algo muito personalizado. E eu quero mostrar para vocês hoje, rapidinho, essas histórias diferentes, que cada um, porque a minha história não é como a do Abner, nem como a da Jacira, nem como a do Cláudio, nem como a do Eduardo, nem como a da Viviane, nem como a do Diogo, da Aline, não. Eu vou ter a minha história, as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus ambientes de tentações, certo? Eu vou ter as minhas fraquezas, eu vou ter que enfrentar as fases da minha vida, e muitas vezes vou observar que minha entrega não é total, porque quando nós olhamos algumas passagens, eu não tenho muito tempo para citar textos bíblicos, mas quando olhamos para João 8, Jesus tem um encontro com aquela mulher que vai ser apedrejada, e ele olha para a mulher no final da história e diz: eu tenho uma direção para você, vá e não peques mais. E quando olhamos para essa história, nós imaginamos que ela foi e não pecou, porque quando olhamos Jesus conversando com o jovem rico em Mateus 19, Jesus disse: vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Jesus não está mandando ele vender nada, gente. O que ele está fazendo então, pastor? Jesus está dizendo para ele: rapaz, você é tão preso ao dinheiro que eu preciso te mostrar que eu não quero o seu dinheiro. Você vai e vende tudo que tu tens, dá para os pobres, não traga para mim. Terá um tesouro no céu, depois você me segue. Me segue quando? Quando você não tiver mais dinheiro, porque eu não quero seu dinheiro, eu quero você. Porque se eu tiver você, eu tenho seu dinheiro, mas eu posso ter seu dinheiro sem ter você. É o que nós estamos olhando. Mas quando eu olho para o jovem rico e faço uma comparação à mulher adúltera, eu posso colocar até a mulher adúltera num ponto de vantagem. Por quê? Porque Jesus disse para ela: vai, não peques, e eu imagino que ela não. Mas quando Jesus diz para o jovem rico: vende o que tu tens, dá aos pobres, ele não quer vender. Qual é a diferença dos dois? Quem me garante que essa mulher foi viver a vida e não continua pecando? Eu preciso amadurecer a minha visão, ampliar a minha lente, a minha ótica, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e desafiadores. Difícil para lidar com dinheiro, difícil para lidar com o casamento, difícil para lidar com a política, difícil para lidar com a justiça, difícil para lidar com a religião. São tempos desafiadores, onde inevitavelmente estamos vivendo um ambiente onde o processo seletivo foi formado. Somente os adaptáveis e os fortes vão conseguir sobreviver. Precisamos estar preparados para um movimento que inevitavelmente vai acontecer, principalmente no ambiente religioso. A desculpa de que pessoas foram embora por causa de defeitos que são nossos. Muitas pessoas que não conseguirem se adaptar e serem fortes o suficiente para se manter na fé durante esse período, vão embora falando mal de mim, de você e da igreja. E não apenas daqui, mas de todas. Porque precisa-se dar uma satisfação de por que eu parei. Então, para justificar minha paralisação ou minha derrota, eu preciso achar um culpado. E deixa eu te dar uma notícia. Independente da desculpa que você tenha para justificar seu fracasso, ele ainda continua sendo fracasso. Então arrume uma desculpa para justificar seu sucesso, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele tem o cajado que nos sustenta, e nós vamos nele sermos mais do que vencedores. É assim que funciona. Quando olhamos para esse ambiente, é isso que estamos vendo. Olha bem, a história da mulher adúltera é: vai e não peques mais. A história do jovem rico é: vai e vende tudo que tu tens. Quando Pedro encontra com Jesus em Lucas 5, narrando a pesca maravilhosa, nós vemos que quando Pedro desce do barco,
Pedro olha para Jesus e diz: o senhor vai embora daqui, porque o senhor é um homem santo e eu sou um homem pecador. Após o encontro, Pedro diz: vai embora, porque eu não tenho como estar contigo. E Jesus diz para ele: Pedro, pode deixar o barco e as redes e vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Pedro pede para que Jesus vá e Jesus diz o que para ele? Vem comigo. Quando olhamos para Marcos 5 e vemos Jesus libertando o gadareno, quando Jesus vai entrar no barco, sabe o que o gadareno diz? Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, vá para a tua casa. Pedro queria que Jesus fosse embora e Jesus disse: você vem comigo. O gadareno queria ir com Jesus, Jesus disse: comigo você não vem, vá para a sua casa, porque cada um de nós vamos ter as nossas próprias experiências com Deus. É assim que funciona. Entendendo isso, nós precisamos, se o assunto central é a autoridade, entender se Deus realmente tem autoridade na nossa vida, ou se Ele é um mero figurão no meio de tudo isso. Se nós conseguirmos discernir isso, por quê? Primeiro eu aprendi que quando se tem, deixa eu botar esse texto, que eu acho que esse vale a pena colocar, Mateus 8:9. Coloca para mim aí, por favor. Mateus, capítulo 8, verso 9. Pois também sou um homem sob o quê? Sob o quê? E eu tenho soldados às minhas, e digo a este, vai, e ele, e a outro, vem, e ele, e ao meu criado, faz isso, e ele. Presta atenção aqui, porque eu aprendi uma coisa: só aqueles que têm autoridade são capazes de reconhecer a autoridade. Quando olhamos para essa passagem, o que vemos? Um homem que beneficiava os judeus, é esse centurião. Então alguém intercede por ele, por uns criados ou um filho, independente do que você tem aí no contexto. E Jesus disse: não, eu vou à casa dele. E aí o centurião diz: não, o senhor não precisa ir à minha casa. Eu sou um soldado, eu sou um homem de autoridade, eu sou um comandante, eu tenho 100 homens sob o meu comando e eu tenho autoridade sobre esses homens. Eu digo para eles: vai, faz, e eles vão e fazem. Então o Senhor faz o seguinte: dê ordem a um dos teus anjos, olhe bem, e o meu criado, ele vai ficar curado. Eu tenho descoberto que aquelas pessoas que não têm autoridade sobre suas tarefas, autoridade sobre si mesmo, responsabilidades e disciplina sobre si, sobre suas próprias decisões, têm sérios problemas para permitir que a autoridade de Deus prevaleça na sua vida. Essas pessoas vão ler a Bíblia, essas pessoas vão vir aos cultos, essas pessoas vão ter até dons, mas quando o assunto é Deus exercer domínio sobre elas, elas terão sérios problemas. Entender que esse é um princípio fundamental de autoridade. Eu tenho autoridade sobre meus filhos, eu tenho autoridade sobre a minha esposa, eu tenho autoridade sobre a minha vida. Quando eu tenho autoridade, eu sou capaz de reconhecer e respeitar. É meio que cultural. Você quer ver? Vamos pegar uma cultura diferente. Jairo tem sua menina de 12 anos que está enferma. Ele procura Jesus. Preste atenção que Jairo é religioso, é um dos principais da sinagoga. Quando ele procura Jesus, ele diz: Senhor Jesus, minha filha está moribunda em minha casa, à morte. Eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. O centurião disse: não precisa ir à minha casa, dê apenas uma ordem. Jairo diz: não, o senhor tem que ir na minha casa, porque na cultura que esse cara está inserido, a autoridade sacerdotal tem que ir colocar a mão sobre o enfermo, para que o enfermo fique curado. Está errado? Não, eu só estou mostrando a você. A filha de Jairo ressuscitou e ficou boa, sim ou não? Sim ou não? E o filho do centurião ou o criado foi curado, sim ou não? O final da história é o mesmo, sim ou não? Mas a trama é totalmente diferente, porque eu estou olhando para um militar e para um religioso. E essa é a grande
sabe, grandeza de toda essa história de viver ao lado de Deus, entender o respeito que Ele tem por nós, por nossas limitações, por aquilo que vivemos. Quando olhamos para tudo isso, o que vemos? Nós vemos que quanto mais rápido eu tiver entendimento de autoridade, mais rápido eu vou conseguir que Deus se torne autoridade sobre a minha vida. Escute e guarde isso, porque eu tenho repetido isso diversas vezes aqui na igreja, e vou repetir por muito tempo. O que eu sei sobre Deus, quer sobre sua palavra, quer sobre o seu poder, só é eficaz e eficiente na minha vida quando eu dou a todo esse conhecimento autoridade sobre mim. Eu posso limitar o poder de Deus na minha vida, e é por isso que muitas pessoas têm sofrido. Eu posso dizer para Deus, eu não posso dizer para Ele, não haja na vida do Abner, mas eu posso dizer para Ele, não haja na minha. Quando eu, com minhas ações, com minhas limitações, volto para Nazaré, o texto é claro, Jesus vai a Nazaré, mas não pode fazer ali milagres. Não pode fazer. Por que Jesus não pode fazer em Nazaré? Porque em Nazaré não tem fé. O ambiente de Nazaré não é propício para que haja milagre. Então quer dizer que quando Jesus entra em Nazaré, seu poder fica do lado de fora? Não, o poder continua com ele, mas ele não pode fazer. Está assim de gente, que Jesus entra na vida dele, entra na casa dele, entra nos negócios dele, mas toda cara, o espírito imundo vem na direção dele, sim ou não? Sim ou não? Não, quem vem é o gadareno, quem vem é o homem. Jesus é que é capaz de, além do mundo físico, olhar o mundo espiritual. Assim como o demônio localiza em Jesus a autoridade espiritual, quando o demônio vem e diz, o que tenho eu contigo, filho do... E Jesus conversa com quem? Com o demônio. Olha o texto. Jesus olhava para o gadareno e conversava com o demônio, dizia, sai dele agora. Note bem, é um momento físico, mas totalmente espiritual. O demônio que está falando com Jesus não é o gadareno. Jesus está falando com o demônio e não é com o gadareno. Porque o ambiente aqui é totalmente espiritual. Olha só. E pega o verso seguinte, o 9. E perguntou-lhe, qual é o teu? E lhe respondeu dizendo, legião é o meu, porque somos muitos. Olha só, quem está ali é um cara, eu fico imaginando as pessoas que estão em volta olhando aquilo. Talvez os discípulos estivessem mais prontos para participarem desse diálogo, mas quando olhamos para aquela turma de Decápolis, olhar aquele camarada que eles sabiam que era um perigoso, que atacava as pessoas, todo ferido, que morava no sepulcro, conversando agora com alguém que acabou de chegar do outro lado. E esse camarada diz que esse indivíduo é filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo. E esse camarada diz para o gadareno, pelo menos na ótica deles, qual é o seu nome? Ele diz, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos.
Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Eles estão ouvindo isso? O que é isso? Isso é um mundo espiritual. Ele está mais perto de nós do que podemos imaginar. Ele é um ambiente extremamente tentador, extremamente enganador para muitos. É isso que está acontecendo aqui. Ele diz: nós somos muitos, uma legião. E o pessoal ouvindo, quem está aí é apenas o gadareno, no mundo físico, mas no mundo espiritual, não. Pode chegar uma pessoa perto de você, e ela pode ser apenas uma, com diversos demônios. Nossa, pastor, não fala assim das pessoas. Eu falo, demoniado. Tem gente que tem tanto demônio, que se o demônio chegar perto dela, o demônio fica endemoniado. Cuidado com as pessoas que chegam. E tem gente, deixa isso para outra hora. É que eu ia mudar de assunto aqui, mas não posso não. Certo? Agora, põe o 10. Olha o que o demônio falou para Jesus. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela. Caramba, o demônio estava pedindo autorização a Jesus. Reconhecimento de autoria. O demônio disse: o senhor não deixa, não nos manda para fora dessa província. Verso 11. E andava ali pastando, no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios rogaram: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Põe 13. E Jesus logo lhe permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, a manada se precipitou num despenhadeiro no mar, e eram quase o quê? É quase o quê? Era quase o quê? Presta atenção, espírito, esses demônios são onipresentes? Sim ou não? Demônio é onipresente? Não, né? Então, era um demônio para cada porco. Porque um demônio não podia jogar 2 porcos. Havia um congestionamento de demônio no gadareno.
E nós rir dele, às vezes tem um em nós. Às vezes nós não trabalhamos para ele, mas fazemos freelance. Tem gente que trabalha assim, temporada para o Satanás. Talvez você conheça e está rindo até dele. Preste atenção no que nós estamos vendo aqui. O demônio quer sair, mas ele diz a Jesus: o senhor, para eu ir, é muito interessante isso. Ele poderia simplesmente ir embora, Abner. Ele poderia ir embora, para que passar essa vergonha de ser desmascarado, de ter que bater, né, continência e prestar autoridade para Jesus. Ele não podia fazer. A autoridade de Jesus sobressai a tudo isso. Não transfira a sua fraqueza para Jesus. Nós somos fracos, mas Ele permanece forte. Nós podemos não ter poder, mas Ele continua sendo todo-poderoso. Nós precisamos amadurecer e entendermos isso. Por quê? Porque o mundo espiritual entende. Satanás entende. O mundo espiritual é um mundo de tanto respeito, que o que os crentes dizem para Satanás, anjo não diz. Eu já cansei de ver gente dizendo: o diabo está debaixo do meu pé. E quando um anjo de guerra tem uma batalha com Satanás, ele diz o quê? Que o Senhor te repreenda. O que é isso? Falta de conhecimento de autoridade. Nós precisamos disseminar um evangelho que não vai mais por discursos bonitos, mas por vida. Está todo mundo de olho em como é seu casamento, em como são seus filhos, em como são suas finanças, em como você se veste, em como é sua rede social. Está todo mundo. A grande nuvem de testemunha virou a grande rede. Ela observa tudo. É assim que funciona. Vamos sair daqui com a autoridade de Deus sobre a nossa vida, de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado sobre nossas ações. Amém? O nosso casamento vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Os nossos negócios vão glorificar o nome do Senhor. Amém? Isso, a nossa conduta, as nossas roupas, o nosso vocabulário, Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Por quê? Porque a autoridade dele é suprema, de uma forma muito particular e personalizada. É verdade. Não crie uma regra, porque não vai dar. Você vai viver a sua história. Então, para fechar, descubra a sua própria história. Com Deus, entre com o propósito de salvar vidas, porque a Bíblia diz que aquele que busca salvar a sua própria vida perde, aquele que der a sua vida numa missão para salvar os outros, esse ganha. Aprenda a amar pessoas, por mais desafiadora que elas sejam, e descubra o mais rápido possível que amar e gostar são duas coisas diferentes. Eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todo mundo. Tem gente que eu amo, mas não gosto. Entendeu? Tem gente que se sente culpado, achando que tem que gostar de todo mundo. Tem gente que não rola, não tem química, não tem.
Você vai amar essa pessoa, sim ou não? Vai orar por ela, se ela precisar de você, você vai ajudar, sim ou não? Mas você não é obrigado a gostar dela, ela não dá para fazer parte do seu círculo íntimo. Por quê? Porque não há afinidades, e isso é perfeitamente normal. Gente que tenta aproximar-se de pessoas e gostar de gente que não é para gostar, acaba odiando gente que deveria amar, porque se perdeu no desequilíbrio. É assim que funciona. Terceiro, não espere nenhum reconhecimento humano. Entenda que tudo aquilo que estamos fazendo para Deus. Pare de achar que pessoas são ingratas. Ninguém é ingrato, pessoas são falhas. E é assim que funciona. Quando você faz para Deus, não interessa, certo? Se vai ter reciprocidade ou não. E mostre para todos que Deus tem o controle da sua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Isso. É notório a felicidade no sorriso de vocês. Sorriso de vocês. Sorriso de vocês. Sorriso de vocês.